Bom dia, galerinha maravilhosa. Como não dizer também, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Pois bem, pessoal, amigos e amigas, alunos e alunas aqui do Enem, como também do SSA 1, 2 e 3, e por que não dizer, meus queridos amigos e amigas e alunos, concurseiros, concursantes, aí que estão na nossa forma de trabalhar, no nosso canal do YouTube, vocês que farão concursos, vestibulares, como também, do jeito que eu vos falei agora, do Enem. Ok, pessoal, olha só, hoje nós vamos trabalhar a questão do artigo de opinião, certo? Artigo este que tem como resolução, que tem como conceito, tudo voltado para a opinião do autor, tá certo? Na sua forma de persuadir, ok? Então, para início de conversa, para início de aula, o que é que diz o artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? Ora, para começar a nossa aula, eu vou logo deixar para vocês que artigo de opinião é um tipo de dissertação argumentativa, tá certo? Que eu vos falei nas aulas passadas sobre dissertação argumentativa. Mas essa dissertação argumentativa é um pouquinho diferente, tá bom? Então fique atento à aula, tá certo? Até o final, para vocês ficarem, sabe, por dentro de tudo, ok? E eu vou parar um pouquinho o slide para poder expor meu conhecimento, tá certo? Meu conceito em cima das palavras, como também dos conceitos, dos slides e do conhecimento em artigo de opinião, ok? Então vamos lá? A nossa aula maravilhosa. Preste atenção aqui. O próximo slide fala sobre o artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião? Ora, artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião. Vou repetir. A argumentação é o principal recurso retórico. Aí eu paro aí para dar a vocês um pouquinho de conhecimento sobre a palavra retórico. O que é um conhecimento retórico? Uma argumentação retórica é aquela em que o autor, em que o emissor, aquele que vos fala, ele tem a capacidade de persuadir, de argumentar, de convencer, tá certo? Então, todo jornalista, todo autor, todo locutor, todo emissor que tem uma retórica maravilhosa, é porque ele tem uma argumentação, sabe, acima do nível, que convence, que tem a capacidade de persuadir e dar curiosidade ao leitor, não é? Um bom leitor, um bom receptor que observa a retórica de um argumentador, ele sabe que ele tem a capacidade ímpar de argumentar, de persuadir, de escolher boas palavras na hora exata para dar um bom argumento, tá certo? Isso é retórica, ok? Da mesma forma, da linguagem jurídica, que é hermenêutica e maêutica, que nós vamos aprender na arte jurídica, mas também que vale para as interpretações teóricas, literárias, tá certo? De textos literários, como também de redação. A hermenêutica e a maêutica, que é a capacidade não é? De interpretar os argumentos jurídicos, de interpretar os argumentos teóricos, tá certo? E outra, de fazer perguntas, não é? Em cima desses argumentos. Perguntas retóricas. Olha, que coisa maravilhosa, né? Saber disso. Então, fique atentos para as suas interpretações, ok? E para a sua retórica futura. Então, vamos lá. Nessa retórica, tá certo? Temos, geralmente, os artigos de opinião que são vinculados nos meios de comunicações da massa, ou de massa, não é? Nos meios de comunicação de massa. Quais são? Televisão, rádio, jornais ou revistas. E abordam temas da atualidade, tá certo? Então, um bom jornal, uma boa televisão, revistas que têm os seus opinadores, tá certo? Que tem os seus articulistas, a palavra correta é essa, os seus articulistas, que eles saibam
tem uma boa retórica, tá certo? Uma boa argumentação e persuasão, com certeza, certamente, ele será mais ouvido, ou ela será mais ouvida na sociedade em que nós estamos, tá bom? Então, atento aí ao nosso próximo slide. Preste atenção. Quais são as características do artigo de opinião? Quais são elas? Pois bem, primeira característica do artigo de opinião: textos escritos em primeira e terceira pessoa, tá certo? Então, o artigo de opinião, geralmente, ele vem escrito em primeira e terceira pessoa, tá certo? Por que isso? Vocês podem perguntar, não é? Podem terem essa curiosidade. Pessoal, porque é um artigo opinado por um indivíduo que está dando a sua opinião, tá certo? Então, quando está dando a sua opinião, ele tenta convencê-lo da sua retórica, tá certo? Da sua persuasão. Para isso, ele precisa de ter provas, de ter fatos concretos, tá certo? E, acima de tudo, uma boa argumentação. Lembrando que um articulista, tá certo? Um profissional que faz seu artigo de opinião, ele é sujeito a questionamentos, tá certo? Até porque ele está opinando em primeira pessoa, ou está articulando em terceira pessoa. Então, ele está dando toda a sua evolução argumentativa. Que queira ter provas ou não, vai ser argumentado e questionado, tá certo? Por isso, é importante que vocês prestem atenção nas argumentações que aí estão em todo o Brasil. Cuidado para não se convencer com qualquer coisa, tá bom? Eu vejo, infelizmente, aí é um conselho meu para vocês, eu vejo, infelizmente, muitas pessoas sendo convencidas por pouca coisa, tá certo? Por criancice, às vezes por argumentos que não são convincentes, e até músicas, não é isso? Então, cuidado com esses convencimentos que são falhos, são fracos e não têm nenhum sinal de provação e comprovação científica, como também de argumentos, tá certo? Embasamento é muito fraco. Então, continuando. Qual outra característica do artigo de opinião? Uso da argumentação e persuasão. Olha o que eu falei a vocês, está vendo? Prestar atenção anteriormente. Da concepção da argumentação e da persuasão. Geralmente, são assinados pelo autor, lógico, tá certo? O autor, ele assina o seu artigo de opinião, contanto, ele vai ter que ter provas e argumentações, não é? Embasadas na sua retórica. Outra característica: produções veiculadas nos meios de comunicação. Lógico, essas produções são veiculadas nos meios de comunicação, dando a vocês a capacidade de interagir e saber quais que vão dar convencimento legal. Outra característica: possui uma linguagem. Que linguagem? Uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, tá certo? Objetiva, certo? Nos fatos, e subjetiva nas opiniões, nas argumentações, tá certo? Ou seja, no comentário conotativo, cheio de metáforas, tá certo? De conotações. Isso se diz de uma linguagem subjetiva. Abordam temas da atualidade, ok? Preste atenção, viu? Abordam temas da atualidade. Então, vocês que vão fazer o Enem, tá certo? Aí. Muita atenção nisso agora. Foco, foco. Vocês que vão fazer o Enem, SSA 1, 2 ou 3, como também os concursos vestibulares da vida que estão a aparecer, fique atento aos temas da atualidade, pessoal. Ok? Muito atento aos temas da atualidade. Que é aí que existem os artigos de opiniões, jornais, as revistas, tá certo? A linguagem formal, ok? Para entender quais são aqueles temas que são atuais, que estão na atualidade. Outra característica: possuem títulos polêmicos e provocativos, lógico, para que um artigo de opinião tenha êxito e tenha evolução para seus leitores e curiosos, é preciso ter títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. Por que verbos no presente e imperativo, pessoal? Meus queridos alunos e alunas, feras, descolados, estourados aqui do Enem e do SSA, como também dos concursos e vestibulares. Ora, pessoal, é preciso ter verbos no presente, tá certo? Porque o tema está escrito, tá certo? Não só em primeira pessoa, mas com tema atual. Um tema que retrata o presente, o agora, tá certo? Foco na verdade, tá certo? Foco no embasamento de provas, tá bom?
como também de argumentos persuasivos no presente, certo? O nosso presente agora, ok? E por que no imperativo? Ora, no imperativo para convencer, tá certo? Para convocar você ao convencimento, tá certo? Ok? Certo? Pois bem, vamos adiante ao nosso próximo slide. Atentos à aula, viu? Até o fim. Vamos lá. A estrutura do artigo de opinião. Qual é a estrutura do artigo de opinião? Preste atenção muito nisso, porque cada redação, cada produção textual tem sua grade, certo? Tem a sua característica, tem a sua estrutura. Muito cuidado com isso, que isso cai muito no Enem, tá certo? E em provas de concurso, tá certo? Para saber quais são as suas estruturas, as suas grades. Vamos ver aqui qual é a estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Prestou atenção? Dissertativos argumentativos. Primeiro vem com uma introdução expositiva, tá certo? Que é a introdução de exposição, onde a apresentação do tema ela será discorrida durante o artigo, ou seja, a exposição e a apresentação do tema ela será discorrida durante o artigo, tá bom? Então você, para ter um ótimo artigo de opinião, na sua introdução, na primícia, no início desse texto, tem que ter, tá certo? Uma apresentação que tenha essa exposição do tema, tá certo? Tá bom? Entenderam agora? Desenvolvimento. Desenvolvimento é a interpretação. Como assim, professor, interpretação? É o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, ok? Então você vai ter uma interpretação subjetiva e a sua opinião e sua argumentação, ela vai ter que ser embasada em algo concreto, tá certo? Algo que seja realmente convincente, para que você possa puxar, tá bom? Ao leitor, ao receptor, aquilo que você está escrevendo e discernindo. Por isso que é muito importante em redações você saber e convencer o leitor, não é? O receptor. Lembrando, pessoal, que não é qualquer leitor receptor, vai ser os fiscais das redações. São aqueles experientes na arte de persuadir, de argumentar, de entender a palavra, tá certo? A linguagem metafórica, literária, não literária, tá certo? Subjetiva, objetiva, denotativa, conotativa. Então é preciso escrever bem, ter uma boa retórica. Lembram da palavra retórica? Tá certo? Então tem que ter uma boa retórica embasada com provas e com argumentações. E no final, tá certo? A conclusão. Nesse sentido aí, no artigo de opinião, essa finalidade do texto, esse termo final, ele vem com opinião. Você vai ter que ter uma opinião, tá certo? Opinião sua embasada, como eu falei, bem argumentada, ok? Com boa retórica, com um bom poder de persuasão, de convencimento, dando a ela esse final desse texto produtivo, né, desse artigo de opinião, uma finalização do artigo com apresentações ou apresentação de ideias para solucionar, né, as causas, as consequências, para solucionar o que? Os problemas sobre o tema proposto. Então, é quase embasado naquela concepção do texto redacional do Enem. A diferença é que no Enem você não pode usar a primeira pessoa, certo? Não pode ser pessoal. Você tem que ser impessoal, não é? E o tempo é atemporal. Como eu falei e retratei na aula de redação sobre dissertação argumentativa, tá bom? Primeira aula de redação. Quem está compartilhando comigo, quem está acompanhando o meu canal, está prestando atenção a isso, tá bom? Então fique atento às minhas aulas. Se não viu a aula ainda, reveja, dê uma olhadinha e preste atenção nisso, tá bom? Então, esse artigo de opinião finalizando tem que ter uma solução para as causas e consequências retratadas nessas opiniões sobre o tema proposto, ok? Essa é a estrutura embasada para o artigo de opinião. Continuando, vamos ao nosso próximo slide, ok? O próximo slide, pessoal, ele retrata basicamente aquilo que eu tenho que trabalhar com vocês, né? Como fazer
um artigo de opinião passo a passo, tá bom? Então vamos ver aqui como nós vamos fazer um artigo de opinião passo a passo, ok? Enquanto o slide aqui não entra, eu vou dizer a vocês que para ter um artigo de opinião e fazê-lo, né, de passo a passo, a primeira coisa, pessoal, é vocês escolherem um tema. Eu vou repetir. A primeira coisa é vocês escolherem um tema, tá certo? Nunca esqueçam disso. Escolham um tema. Para isso, para essa escolha de um tema, tá certo? Tá aí o slide para vocês, né? E o anterior passou rapidinho, mas era um slide que mostrava como fazer um artigo de opinião passo a passo, tá bom? Eu vou ver se eu volto ele aqui para vocês, para mostrar que nada aqui é cortado, tá certo? Nada aqui é editado, tá certo? Aqui é na lata, como eu falei, tá certo? É no miudinho, no mastigado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, como fazer um artigo de opinião passo a passo? Pois bem, escolha primeiro a definição do tema, certo? Vocês não podem fazer um artigo de opinião aleatoriamente. Vou repetir. Vocês não podem fazer um artigo de opinião aleatoriamente. Tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, certo? E o mais do que isso, vocês têm que ter uma estrutura embasada naquilo que vai fazer, tá bom? Tem que ter um relatório, tem que ter um resumo, tá certo? Tem que ter, acima de tudo, estrutura para isso, ok? Dados e informações, características, não é? E provas para embasar naquele artigo de opinião. Então vamos lá. Repetindo aquela palavra lindinha que eu sempre falo. Pois bem. Vamos lá, pessoal. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida. Foi o que eu falei para vocês. Tem que existir uma pauta definida, tá bom? Tem que ter argumentos definidos, resumos, tá bom? Nunca esqueçam disso, ok, pessoal? Então, ou é um tema livre de um trabalho escolar, ou é um tema livre para o trabalho escolar, mas tem que ser um tema embasado com a pauta já definida, ou pré-definida, tá certo? Observação. Tema e título, olha lá. Preste atenção nisso aí, que é muito importante para vocês, que tem muito aluno ainda que tem dúvidas, que se atrapalha sobre temas e títulos, tá bom? Foi o que eu trabalhei com vocês na aula primeira de redação dissertativa argumentativa, mas vou repetir para vocês aqui. Observem, tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro, o tema, está relacionado com o assunto. Prestar atenção? O primeiro está relacionado com o assunto. Já o segundo, o título, é o nome que será dado ao texto. Entenderam agora? Vou repetir. Tema é o primeiro a ser relacionado com o assunto. Tema está relacionado com o assunto. E título é o nome que será dado ao texto. Tá bom, pessoal? Aprenderam? Ficaram atentos? Não é ótimo tirar essas dúvidas? Maravilhoso, não é isso? Então vamos lá. Próximo slide para vocês. Ok? Segundo passo, tá bom? Segundo passo para poder fazer uma grande produção e um grande artigo de opinião, tá certo? Pesquise, gente. Pesquise e busque argumentos. Então, pesquisa e busca de argumentos. Ora, não basta saber qual o tema. Não basta saber só isso, não. Tem muita gente, eu vejo muito defeito em muitos alunos, me perdoe a minha verdade, mas eu tento ajudar muito, né? Porque nós não nascemos aprendendo tudo, não é isso? Mas lindo é aquele que pergunta, aquele aluno e aluna que pergunta, que questiona. Esse sim quer aprender. Esse sim quer ir para frente ter futuro. Que faz perguntas. Como eu falei para vocês, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, tá certo? Quando você questiona, procura, tá bom? Tenta tirar dúvidas, não aceita aquele argumento embasado em provas fracas, tá certo? Não é? Que não tem embasamento, que não tem provas robustas, né?
como falo na linguagem jurídica, provas robustas, você fica frágil, há fragilidade. Então, o argumento embasado em algo comprobatório, há futuro nele. Então, para vocês terem um bom tema, tem que pesquisar, pessoal. Tem que pesquisar nos livros, tá certo? Na internet, que tenha comprovação, que seja segura nos seus argumentos, tá bom? E em vários órgãos ou conceitos, ou, acima de tudo, fontes, para ter embasamento e, acima de tudo, algo comprobatório. Então não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele, sendo um texto opinativo. É importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos, argumentos convincentes. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros dos acervos, olha lá que eu falei para vocês, prestem atenção, nos acervos, tá certo? Nas pinacotecas, por que não pinacotecas, tá certo? Porque aí você vai encontrar provas em quadros, tá certo? Em imagens, ok? Pode até trabalhar essa imagem em cima desses argumentos, ok? Retratando-a, não é? Nos sites da vida, na internet, ela, a qual tem prova cabal disso, que deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião, certo? Através dessas provas, dessa busca dos acervos, certo? Ok? Na minha época, no meu passado, na minha fase de adolescência, não tinha internet, certo? Não tinha celulares, não tinha todas as ferramentas de internet para pesquisar, tá certo? Como notebook, como PC, não é? Que é o computador, não é? Como também outras formas de pesquisa. Não tinha. Era lá, não é? Lá com aqueles livros lá, velhos, mas com muita fonte, né? Muita fonte sábia. Eu aprendi assim, tá bom? Na minha época, e nunca deixei de aprender, tá certo? Infelizmente hoje muitos têm ferramentas para aprender, para crescer, para ter entendimento, para ter conhecimento, aprofundar seus conhecimentos e usam para coisas banais, infelizmente, mas é a verdade. Medite nisso, tá certo? Medite nisso. Use a internet para crescimento pessoal. Eu sempre digo isso. Use a internet para crescimento pessoal e não deturpação da sua mente e do seu espírito, tá bom? Esse é o conceito que eu dou a vocês, como também um conselho, tá bom? Então, anote tudo o que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar. Olha lá, pessoal, prestou atenção? Focaram aqui agora? Vocês têm que dar suas opiniões, a palavra correta, opiniões, tá certo? Nada aqui é cortado, nada aqui é editado, tá certo? Então, vocês têm que ter suas opiniões sobre o assunto e não copiar a de outros. Por que isso não pode? Porque pode ser chamado de cópia criminosa, tá certo? Cópia criminosa. Então, cuidado quando vocês forem fazer um texto opinativo, tá bom? E não copiar algo dos outros, ou do outro ser, e não ser prejudicado com isso, como crime. É crime, viu? Por isso que tem muitos crimes aí nas músicas, nas composições, onde muitos compositores não têm capacidade de compor, e o pior, cantores e bandas também, e copiam música do exterior. Eu já vi muitas músicas de forró, né? Tratada na internet, né? Que são, não que eu goste, né? Porque cada um tem seus gostos, não é isso? Mas quem gosta de música de forró? Quem gosta de música de forró, tá certo? Sertanejo, tá bom? Músicas românticas, percebam a melodia na música, tá certo? Percebam a introdução da música, que tem músicas estrangeiras que são copiadas, tá certo? E depois aqui passam para o Brasil para serem de uma forma transformada, tá certo? Em outra música. Então isso é crime quando essas pessoas copiam essas músicas e não pedem autorização, tá certo? Elas fazem suas versões musicais, tá certo? Fazem suas versões
de livros, de autores, de pensamentos, e não pedem autorização. Isso é crime, pessoal. Para quem não sabem, todos esses autores de músicas, de livros, de escrituras, não é? De pensamentos, todos têm o seu nome, não é? A sua empresa, não é? O seu conhecimento, todos registrados em cartório, tá certo? Todo esse pessoal tem os seus nomes, as suas formas de ser registradas em cartórios. Eu aqui mesmo, professor, se eu pôr aqui uma música no canal do YouTube, certo? Sem autorização, o meu canal vai ser penalizado. Então, tudo tem que ser o quê? Autorizado, tá bom? E indicado pelo autor ou pela autora, tá certo? Então, cuidado para não copiar, porque é crime, tá certo? E o crime, tá bom? Dessa cópia está na palavrinha aqui entre parênteses para vocês descobrirem, tá bom? Fiz questão de deixar aqui, olha, tá bom? A palavrinha linda, certo? Digam para mim aí, para eu saber que vocês sabem mesmo dessa palavra, tá bom? Ok? Nunca esqueçam, isso é a curiosidade que eu sei para vocês ficarem atentos, pessoal, quando alguém perguntar, tá certo? Então é crime, tá bom? Continuando, vamos ao próximo passo. Próximo passo para fazer uma ótima redação dissertativa argumentativa, que é o artigo de opinião. Pois bem, recorte do tema. O que é um recorte do tema? Preste atenção aqui. Foquem. Foquem aqui no recorte do tema. Terceiro tópico de importância para fazer um bom tema. Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado para a professora e que é super abrangente. Racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil. Por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade e etc. Eu vou dar aqui uma paradinha para dizer a vocês algo que acontece muito nas escolas, não é? Dificilmente nos concursos, como também nos cursinhos na qual eu ensino. Mas eu vejo muito isso nas escolas, viu? Muitos alunos que não sabem começar uma redação dissertativa argumentativa, tá certo? Ou narrativa, ou descritiva, ou um artigo de opinião, porque não sabe começar a redação, porque não tem. Ah, professor, não tem um assunto para isso, não. Cara, falar de racismo, a pessoa diz que não tem assunto para isso, acontece. Lógico que acontece. Por que isso acontece, pessoal? Porque não tem leitura, não tem conhecimento de leitura, embasamento de assuntos em jornais, em revistas, em atualidades, tá certo? Não foca nisso, foca em outra coisa. Não é verdade? Foca em outra coisa. Os apps da vida, lembra que eu falei a vocês? Que deixam um aluno e um jovem alienados. E quando focam nisso, não sabe, olha, nada sobre o assunto, sobre o tema. Nem consegue pôr um título. Porque não tem leitura, conhecimento, embasamento. Por isso sofre. Então, qual conselho que eu dou? Leiam, sejam curiosos, tá certo? Procurem leituras formais que deem a vocês base, caráter, tá certo? Conhecimento pessoal. Não adianta ficar só o dia todinho só em música. A música é importante, mas ela também aliena, tá certo? Então, de tudo um pouco. Tenha conhecimento aqui um pouco de política social, tá certo? De meio ambiente, ok? Como também voltado para as exclusões sociais, como eu falei, tá certo? Embasamento da atualidade em história, em geografia, das nossas linguagens, tá certo? Dos países, do que está acontecendo no mundo e no Brasil atualmente, na atualidade. Se atualizem. É isso que eu peço a vocês. Se atualizem. Não só na internet, tá certo? Não só em tecnologia, mas de tudo um pouco. Entenderam? Principalmente na sua formação, na sua base. Ok? Então, assim é essencial fazer um recorte, tá certo? Desse assunto. Você traçando todas as suas partículas, tá certo? Como aqui diz, no recorte do tema sobre racismo. Eu posso trabalhar a sua origem, a história, alguns casos de racismo, tá certo? E o racismo na atualidade. Isso é um recorte, certo?
para colocar somente ou recolocar somente em alguns aspectos do tema. Isso facilita, e como facilita, viu? A escrita do texto, evitando se perder com tanta informação. Às vezes o aluno, a aluna, tá certo? Ou o concursante, o concurseiro, ou o vestibulando, ou candidato de concursos vestibulares, eles às vezes se perdem numa redação porque ele não recorta o tema, tá certo? Ele não usa as partículas divididas para poder descrever, para poder argumentar, tá certo? Persuadir ou convencer o leitor ou o emissor. Então é importante vocês terem esse recorte no tema, como também suas divisões e características. Além do mais, ter as suas posições, tá certo? O que eu vou primeiro recortar aqui, ali e acolá, tá bom? Vamos lá. Próximo passo para fazer uma ótima redação produtiva em opinião de artigo. Seleção de material. Também muito importante isso aí, seleção de material. Como selecionar o material? Vamos lá. Agora que o recorte, né, que falamos no slide anterior, foi feito, o que é importante fazer agora? Agora que o recorte já foi feito, já foi definido, a seleção do material que será utilizado, certo? Fica mais, né? Fica mais o quê? Fica mais aberta, tá certo? Fica mais exposta. O que quer dizer dessa palavra é isso, fica mais aberta, fica mais exposta para vocês, não é? Há uma visão mais aberta. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário. O quê? O acervo, né? A biblioteca. No final do texto, é importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema, ok? É muito importante essa seleção de material que vocês recortaram na produção textual do artigo de opinião. Quinto, produção do texto. Produção do texto. Quinto tópico. Quinta importantíssima característica da estrutura da formação de um texto. De acordo com a estrutura do texto de opinião, a introdução, a qual vos falei, o desenvolvimento, não é? A conclusão, é a hora de produzir o texto em linguagem formal. Qual a linguagem, pessoal, que eu quero ouvir? Linguagem formal, professor. Que linguagem formal é essa? Linguagem caracterizada por uma língua coloquial, gramatical, de livros, de jornais, tá certo? Bem articulada, tá certo? Sem erros de gírias, de jargões, tá bom? Nem de linguagem informais, nem linguagem formais. A linguagem é formal. Pois bem, nessa linguagem formal, há que existir a coesão e a coerência, que são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. Para ser um texto inteligível, retórico, olha só, pessoal, retórico, de linguagem formal, ele tem que ser inteligível, com coerência e coesão, na quais eu falei para vocês no texto de dissertação argumentativa. A coesão, né? Como é que ela está relacionada? A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases. Que ligação é essa? Vou até me arrumar aqui para mostrar a vocês o quanto é bom prestar atenção nas minhas aulas anteriores. Que ligação é essa, pessoal? Ligação entre preposições, nas dicas que eu dei a vocês, nos meus vídeos. Ligações com conectivos ou conectores, de conjunções, não é isso? Coordenativas, aditivas, alternativas, adversativas, não é isso? E outras mais. Nas conjunções subordinativas. Então, são esses termos de conectivos e conectores que servem para ligar essas frases, períodos e parágrafos. Os chamados conectivos. Olha, perceberam como é importante entender e conhecer da palavra e o conhecimento dele? Ressaltei que eu falei, conectivos. Já a coerência, o que é a coerência? Já a coerência faz referência à lógica das ideias, tá certo? Expostas no texto. Eu não posso ter uma coerência retratando de racismo, certo?
onde no meio do texto eu vou falar de epidemia, pandemia, endemias do coronavírus, certo? A não ser que seja ressaltado dentro do contexto de racismo. Se não for, eu estou fugindo da coerência do texto. Entenderam? Então, muito cuidado com isso, viu? Para ter uma boa coerência em cima do texto, há que ter ideias lógicas expostas dentro do texto, principalmente no desenvolvimento dele. Ok? Então, vamos lá. Próximo slide. O que é que ele apresenta? Certo? Isso aqui é uma super dica que eu vou dar para vocês, tá bom? É uma super dica para meus queridos alunos e alunas que aqui se encontram nesse canal, certo? Do youtuber, o Prof. Taon, Ailton Taon, do professor José Ailton Martins. Qual é essa dica para meus queridos alunos que aí estão do Enem, SSA 1, 2 e 3, como também o pessoal dos concursos vestibulares e demais que estão seguindo o canal, e eu agradeço muito. Muito obrigado, pessoal, por seguir meus canais. Estou grato, tá bom? E fico muito feliz por vocês estarem aí assistindo os meus entendimentos, minhas exposições, tá certo? As minhas lives, como também as minhas aulas, tá certo? E as minhas dicas, além de meditações. Muito obrigado. Fico muito grato com vocês. Sempre não esqueçam, viu? Dê um like, tá certo? Toque no sininho de notificação e se inscrevam para nós termos mais exposições de conhecimento para vocês. Mas vamos à nossa dica, super dica para meus alunos. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado, olha a palavra, é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos artigos, prestou atenção agora à leitura, leia diversos artigos desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, os argumentos, opiniões do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. Então, pessoal, vou até me arrumar aqui para ajudar vocês, né? Dar arrumada aqui, né? No meu assento aqui maravilhoso, né? Você não sabe que assento é esse que eu estou aqui, né? É um assento bem fofinho, para dizer o contrário, mas faço questão de fazer para vocês que vocês merecem, tá bom? Aliás, eu vou trabalhar com vocês em língua portuguesa, tá bom? Na questão de ortografia, a palavra acento, não é? Acento que eu estou aqui agora, não é? É acento com C ou com dois S ou com S? Não é? Analisem aí para trabalharmos depois nas nossas aulas de ortografia, tá bom? Mas vamos adiante. Então, pessoal, nessa super dica que eu estou trabalhando para vocês, nessa super dica, é importantíssimo que vocês leiam, tá certo? Esses artigos de opiniões, certo? Não além disso, mas como focar esse desenvolvimento, tá certo? Essa introdução desses artigos, as suas finalizações, como são suas opiniões, anotarem, a palavra é essa, vocês têm que anotar tudo, tá bom? Para fazer uma ótima produção textual, um ótimo poder de dissertação argumentativa, de persuasão, como também um ótimo artigo de opinião. Pesquisem sempre. Um bom pesquisador simplesmente é um ótimo profissional futuro na sua área, tá certo? Em todas as áreas. Não adianta eu passar a madrugada todinha, vou repetir de novo, meus alunos queridos, é para vocês mesmos que estão aí me ouvindo, viu? Não adianta eu passar a madrugada todinha, tá certo? Em um app de jogos, de games, tá certo? E não me aprofundar nesses games, nesses jogos, para aprender a crescer profissionalmente, tá bom? Porque aí vocês vão crescer na área profissional e ser um ótimo jogador, quem sabe profissionais na área até da técnica de software e de hardware dos games. É assim ou não é? Então, se aprofunde com conhecimento. É esse conceito que eu dou a vocês, tá bom?
Então vai para você essa super dica. Vamos a um trecho agora de uns dos artigos de opiniões para retratar vocês como é que ele é feito, não é? E a sua linguagem, não é? De persuasão, de convencimento, seus dados, para crescer nessa área. Então vamos lá. Eu vou ajudar vocês na leitura e, se for possível, vou parar para dialogar e expor meu conhecimento com vocês aqui. Tá bom? Trecho do artigo de opinião sobre drogas. Repetindo, trecho de artigo de opinião sobre drogas. Outra coisa, pessoal, esse artigo não é só importantíssimo para opinadores, como articulistas. É importante também, que a palavra correta é articuladores. É importante também, pessoal, para quem tem dificuldade para dissertação argumentativa no Enem. Tá bom? Vocês que vão fazer também o Enem, procurem os artigos de opiniões, leiam, recortem, pesquisem. E é importante para vocês para entender as palavras, tá bom? A sua forma de ser, como também o seu poder de argumentação. Então, continuando. Olha o trecho aqui, um dos trechos sobre drogas. Diz assim: atualmente, as consequências das drogas, consequências, causas, vocês podem mudar as palavras, tá certo? Consequências, causas, certo? E outras mais. As consequências das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, olha agora o fato, certo? O argumento persuasivo para vocês, ok? Fato, atualidade e algo que está acontecendo realmente. Vamos lá, se dá para comprovar isso? Texto de artigo de opinião. Diz assim: no Brasil, fica difícil mencionar a consequência, as causas das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia... Onde é que fica a Cracolândia? Em São Paulo, lógico. Você tem que ter conhecimento, pessoal. Tem que ter atualidade para isso, viu? Tem que ter entendimento de conhecimento e atualidade. Onde fica a Cracolândia? São Paulo. Onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O crack. Eu estou falando do crack, tá certo? O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos. E as causas, as consequências, como eu falei, pode mudar as palavras, tá bom? Os problemas estruturais que geram, entre eles, a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. É isso ou não é, pessoal? Entenderam o embasamento? Né? Entenderam aí o recorte de conhecimento, de palavras, certo? Então tem que ter isso. Recorte, análise, tá bom? Estrutura, persuasão, embasamento, tá bom? E trocas de palavras, para vocês entenderem o quanto é importante ler e entender esse conhecimento de escrita e estrutura morfológica na sua mente. É muito importante ter esse poder morfológico de palavras. Continuando. Vamos a outro trecho, tá bom? De um artigo de opinião. Lembrando que antes de ler esse texto aqui do artigo de opinião, no slide anterior, tá certo? Tem uma palavrinha, vou até voltar para vocês entenderem como é importante ter conhecimento da atualidade, certo? Tem uma palavrinha aqui que tem a ver com as drogas. Cracolândia. Olha, Cracolândia. Cracolândia vem de quê? Certo? Entenderam agora? Crack? Será? Certo? Fiquem a dúvida para vocês entenderem o quanto é importante conhecer da palavra e estar atento com as atualidades, tá certo? Cracolândia, certo? Que é um tipo de bairro, ou, não só bairro, mas um quarteirão, né? Tem que saber o que é um quarteirão, cheio de pessoas que estão com situações difíceis de vida e que se envolvem com o crack. Trazendo isso, pobreza, desemprego e proliferação de doenças. É terrível, mas é verdade. Ok? E essas pessoas precisam de muita, mas muita ajuda, certo? Ajuda psicológica, ajuda médica, não é? Social, não é? Dos governos aí, estaduais e federais, e toda a população, certo? Não estão ali à toa porque querem, não, certo? Estão ali porque estão sofrendo. Fica aí essa minha dica para vocês, tá bom? Fiz questão de voltar para mostrar a vocês
que nós somos seres humanos e não animais. E precisamos ter algo que existe em nossas vidas, que é a conscientização, que é a consciência e a mentalidade de poder ajudar o próximo. É isso que nós temos, que somos diferentes de outros animais, certo? E dos animais. É que temos consciência do que fazemos, não é? E atuamos em nossas vidas, em nossas atitudes. Então vejam aqueles que precisam de ajuda, não é? Quando estão se envolvendo com esse tipo de droga na vida, ok? Essa dica eu deixo para vocês e faço questão de passar para meus alunos e alunas que aí possam ajudar o próximo, que eu sei que tem muitos. Eu conheço muitos que ajudam, certo? Pois bem, próximo trecho de artigo de opinião sobre racismo. Vamos lá. Esse é sobre racismo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, as causas, as consequências, tá certo? O problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Um fato, certo? O argumento persuasivo. Entenderam? Foquem aí no argumento persuasivo do artigo de opinião. Estrutura opinativa. No primeiro período, não é? No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Isso é verdade. Desde então, o racismo esteve incutido, olha a palavra, incutido na mente de muitos brasileiros. Entenderam? Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Por quê? Porque os negros foram trazidos aqui como escravos, tá certo? Como uma espécime, ou uma espécie abaixo da sociedade, tá bom? Uma espécime ou espécie, palavra correta, uma espécie inferior. E até hoje, muitos acham que negros são escravos, tá certo? Pior que é verdade. Terrivelmente, mas é verdade, tá certo? Isso não existe. Então, o que diz aqui na argumentação dissertativa, argumentativa, opinativa do artigo de opinião? Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo, em 1888, a população negra apresenta os maiores do que, pessoal? Maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, verdade, acesso ao trabalho, a moradia, entre outros. Tem uma coisa que eu trabalhei com meus alunos dos terceiros anos sobre a questão da Lei Áurea. E eu vou dizer a vocês o que foi que teve de erro nessa lei. Apesar de ser uma lei que libertou os escravos, mas o pessoal da época, os dirigentes, os governadores, os representantes, as autoridades não prepararam os negros, não prepararam os afrodescendentes, tá certo? De se posicionarem em uma sociedade. Como assim, professor? Além da liberdade, você ainda quer? Lógico, pessoal. Lógico. Imaginem vocês agora o lado psicológico disso do ser. Imagine vocês agora uma pessoa morando embaixo de uma ponte, de um viaduto, certo? Ela morou ali muito tempo, olha, muito tempo. E além dela morar muito tempo ali, embaixo do viaduto, de uma ponte, ela tem filhos e filhas dentro daquele nicho habitat, de habitação, tá certo? De meio ambiente. Perceba agora, viu? Então, seus filhos e filhas nasceram ali. Chega um governo do estado, ou governo federal, e retira todos aqueles moradores debaixo da ponte e do viaduto e põe uma casa normal, com banheiros, com higienização, tá certo? Com a estrutura adequada. Vocês acham que aqueles moradores de rua e que vivem embaixo de viadutos e pontes vão ficar na casa por muito tempo? Lógico que não. Porque eles não têm a estrutura, o conhecimento, entenderam agora? O fato psicológico de morar em uma casa e vão vender facilmente. Então, para isso, tem que trabalhar a estrutura do ser, a mudança do seu ser em habitat. Entenderam? Não é assim, não. Certo? Várias pesquisas foram feitas com lobos, certo? Que tentaram criar lobos saindo do seu habitat selvagem, certo? Já na fase adulta, para um habitat, não é? Doméstico. E isso não foi
Não foi conseguido de fato. Eles morreram. Porque tem a mudança da prática, tá certo? Do conhecimento, como também da nossa condição humana, pessoal. Então, o que foi feito na Lei Áurea? Agora é história, tá certo? Para vocês. O que foi feito na Lei Áurea? Libertaram os escravos, mas não deram condições de vida para eles. Foram jogados na sociedade. E aí vocês viram o que aconteceu, não foi? Até hoje está acontecendo com o Brasil. Entenderam agora? Por conta de tantas favelas e pobreza e criminalização e crimes banais no Brasil, certo? Vejam aí o que é conhecimento, atualidade. Então, é bom ler, não é? É ou não é bom ler? Entenderam? Continuando, pessoal. Então, se observarmos as favelas, olha, se tocaram aí, certo? Se observarmos as favelas do país, ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é até quando o racismo persistirá no nosso país? Até quando, pessoal? Pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. Racismo existente, racismo comprovado, porque veio da falta de entendimento de estrutura de tempos anteriores, desde a libertação dos escravos e antes deles serem escravos no Brasil, vindos da África, entenderam? Então, libertaram os escravos sem dar nenhuma estrutura sociológica, de moradia, de habitat profissional, político e social. Entenderam? Por isso que há essa estrutura, essa grande estrutura, né, pecaminosa de crimes contra o negro ainda existe no Brasil. É velada e é velada mesmo. Tá certo? Então, quer dizer, vocês aqui tenham consciências e tenham consciência, porque o afrodescendente brasileiro, antes de ser afrodescendente, é ser humano. Tá bom? E não só eles, não, mas todos. Tem que ter respeito por todos. Tá bom? Ok? Eu queria deixar para vocês, tá bom? Próximo slide vai trabalhar a gratidão que eu tenho por vocês. Muito obrigado por estarem recebendo minhas aulas. Eu fico muito grato de coração, tá certo? Está aqui. Vou até tentar desenhar aqui um coraçãozinho aqui. Eita! Tentando desenhar um coraçãozinho para vocês, ser para vocês, meus queridos alunos e alunas, tá bom? Como também meus amigos do Enem, do SSA, tá certo? Concurseiros e vestibulandos, todos vocês, para vocês, meu coraçãozinho de gratidão, de amor, tá bom? E de solidariedade em tudo, tá bom? Estarei à disposição para vocês. Deixo aqui meu abraço, minha gratidão para vocês. Não esqueçam de curtir, né? Dê um like aí, dê um like, tá bom? Notifiquem, toquem no sininho de notificação e de notificações e inscrevam. Não esqueçam de inscrever aqui no canal do professor Ailton Martins, conhecido como Joseph Martins nas redes sociais. Vocês vão me encontrar não só no YouTube, como também no Instagram, no Twitter, no Face, no WhatsApp e agora no Parler. Ok, pessoal? Muito obrigado. Gratidão a vocês. Não esqueçam de inscrever aqui no canal Prof. Taon, Ailton Taon, aqui para todos os meus alunos. Gratidão, um abraço e até mais na próxima aula. Fique atentos, viu? Que agora que vem aula para todos vocês. Muito obrigado, um beijo e até mais.